Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo interessante aqui no canal no YouTube. E para o assunto de hoje eu separei um bate-papo para a gente poder dar uma olhada com calma, a gente fazer uma análise em detalhes das ações da Itaúsa, que é a holding do Itaú, no caso aqui a Itub.us, que são as ADRs do Itaú, da Itaúsa negociadas em Nova York. Acredito que o papel chegou para testar uma região importante, uma região de interesse do mercado e que agora pode despertar o interesse dos compradores. Bom, eu fiz um resumo aqui com algumas informações importantes para que a gente possa se localizar. Primeira coisa, né? O que é uma holding? Então, uma holding é uma empresa que vai investir em outras empresas de acordo com a pertinência, a conveniência, quando essa companhia achar que é interessante. No caso da holding do Itaú, é a Itaúsa, tá certo? E é uma companhia que investe em outras empresas do setor financeiro, de bens de consumo, de construção civil, de saneamento, energia e infraestrutura. Essas informações eu coletei agora mesmo pelo próprio site da Itaúsa. Interessante que você vai ver na sequência aqui algumas empresas conhecidas que talvez você nem soubesse que a holding do Itaú pudesse investir. Então temos aqui, obviamente, o Itaú Unibanco, que é o Banco Itaú, principal companhia aí, da holding. Depois a gente tem a Dexco, que é a antiga Duratex, uma companhia importante do setor de madeira e cerâmicas aqui no Brasil, tá certo? A holding do Itaú também investe na Alpargatas e uma das marcas aí são os chinelos Havaianas, bastante conhecidos. Depois a gente tem a CCR Rodovias importantes aqui do estado de São Paulo, a Copa Energia, que nada mais é do que botijão de gás. A gente tem aí a Copa Gás e a Liquigás, que são as companhias mais conhecidas, e também a NTS, uma companhia de transportes aí do Sudeste, tá certo? Bom, uma vez que a gente fez esse resumo, vamos dar uma olhada agora no gráfico da Itub.us, para você poder se localizar. Esse gráfico está no período semanal, e eu opero as ADRs, que são as ações, né, no caso aqui, as ações das melhores empresas do Brasil, negociadas na Bolsa de Valores em Nova York, pela Active Trades. Pode acabar sendo uma ideia interessante de você ter parte do seu patrimônio protegido, alocado, investido em dólares no exterior, e uma vez que você tem esse dinheiro lá fora, você tem a oportunidade também de eventualmente investir nas melhores empresas do Brasil. Bom, aqui a gente pode ver no gráfico semanal como as ações do Itub, da Itaúsa, elas fizeram uma mínima interessante aqui no final do ano de 2021 e de lá para cá o papel ele vem se desenvolvendo. Vou até marcar aqui para você, a gente pode ver como ele vem formando fundos e topos ascendentes cada vez mais altos. Ou seja, a ação nesses últimos anos ela vem se valorizando. A gente pode até tracei aqui para você uma linha de tendência de alta. Lembrando sempre que quando a gente traça níveis aí de suporte ou resistência, até a gente utilizando aqui linhas de tendência, você tem que entender que é uma região de interesse do mercado. Não fique muito engessado buscando ali uma precisão extraordinária. Você tem que entender que são níveis de preço, que a ação ela pode estar cara, ela pode estar barata, e nessas regiões, nesses níveis de preço, você pode identificar oportunidades ali mais interessantes de entrada, tá? O que eu quero destacar para você nessa análise aqui que a gente está fazendo? Essa região entre 6 dólares e 5,5, mais ou menos, a gente vê que foi uma região de topo ao longo de 2022, até a região ali de máximas históricas em 22,
Depois, no ano passado, em julho de 23, a gente vê como o papel chegou para testar de novo essa região de resistência. Nos últimos testes que nós tivemos, a gente vê como a ação corrigiu, como a ação recuou. Agora, no final do ano passado, a gente vê que houve uma entrada, um interesse dos compradores nesse fundo aqui, muito perto da nossa região da linha de tendência de alta, e nós tivemos esse movimento bastante explosivo, que foi suficiente para romper essa região de resistência. Vamos até medir quanto que foi essa valorização aqui. Uma valorização de quase 42% das ações da Itaúsa, da holding lá fora, nesse rally que nós tivemos no final do ano passado. Muito bem, os preços chegaram para formar então essa região aqui de topos. Tivemos aqui em fevereiro de 24 esse ponto de resistência importante em 7,25, e aí o papel corrigiu, olha só, uma queda de 21%. Eu, particularmente, prefiro comprar as ações de boas empresas quando elas corrigem, quando elas caem, porque a gente pode fazer a estratégia BBB, né? A gente pode eventualmente comprar a ação de uma boa empresa quando ela está barata, e o terceiro B, fazer o buy and hold, comprar essa ação barata numa região de fundo para você ficar bem posicionado e ao longo do tempo, no longo prazo, você ter uma valorização interessante desse papel e ganhar também, poder rentabilizar dividendos na sua carteira e no caso aqui, até dividendos em dólar, tá certo? Então, pelos conceitos aí de análise técnica, uma vez que a gente tem uma região de resistência rompida, o mercado ele pode corrigir e chegar depois para testar essa região de resistência como uma região de suporte, podendo despertar o interesse dos compradores. E se a gente considerar uma subida da Itaúsa até essa última região de resistência, esse último topo que nós tivemos aqui em 7,25, a gente projeta uma potencial valorização de aproximadamente 20%. O que é interessante, né? Vamos até aumentar o gráfico aqui para ficar bem claro para você. Essas formações de candles nessa região, nessa potencial região de suporte é interessante. Aqui nós tivemos um doji indicando dúvida do mercado e a gente vê que esse doji não perdeu a mínima, ou seja, esse movimento de queda que vinha acontecendo, ele tem batido aqui nessa região, mas não tem perdido. A gente induz, né? A gente projeta que há um interesse, há uma potencial entrada dos compradores na região. Até por esses candles aqui que nós tivemos, o candle seguinte à formação do doji até fechando acima da máxima. Depois nós tivemos esse candle dos vendedores que não perdeu a mínima. Na semana passada, uma semana de bastante alta para as ações do Itaúsa, até esse candle aqui comprador fechando acima da máxima do doji, acima aqui do ponto de abertura, indicando para a gente que pode ter uma anulação da força dos vendedores nessa região aqui de suporte. Então, com essa confluência de fatores, a gente podendo observar aqui no gráfico, pode ser, tá? Pode ser uma oportunidade interessante de você fazer um trade, montar uma posição no YouTube. Então, reforçando aqui para você, as ações da Itaúsa, a holding do Itaú, listadas na Bolsa de Valores de Nova York, que você pode operar aqui pela Active Trades, que são as ADRs. Então, pode ser aquela estratégia de ganha-ganha de você ter a sua conta de investimentos em dólar e poder investir nas melhores ações do Brasil. Antes da gente encerrar esse vídeo, alguns convites para você. Se você quiser me seguir no Instagram, é o @rodrigo.rebec. Lá tem bastante conteúdo também, bastante dicas aí de investimentos na bolsa ao longo da semana. E na descrição desse vídeo vou deixar para você o meu curso online completo, se caso você quiser se aprofundar, se caso você quiser ficar craque aí
em investimentos na Bolsa de Valores. Tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.